Conceitos introdutórios à terapia Dharma. Quando alguém lhe apresenta um conhecimento real obtido através de experimentação e da prática, você está tendo uma oportunidade. Mas a realização só começa a existir quando você entra em ação e põe em prática esse conhecimento. E isso depende de você. Antes de começarmos, é útil compreender a diferença entre oportunidade e realização. Observe que oportunidade é algo que possa acontecer a você sem que você tire proveito dela. Você só terá proveito da oportunidade quando você a transformar, esse conhecimento que foi lhe dado como oportunidade, transformar em realização. Observe a palavra realização, né? Para realizar alguma coisa, é preciso que exista ação. Apenas o que você põe em prática se torna parte de você. Conhecimento é completamente diferente de sabedoria. Você só sabe quando você pratica. Talvez a lição mais importante que você vai aprender no dia de hoje seja perceber que há uma grande diferença entre oportunidade e realização. Se você colocar uma maçã podre em uma cesta contendo maçãs sadias, essas maçãs sadias também se tornarão podres. Felizmente, o exemplo é mais influenciador do que as palavras. Daí aquele provérbio em latim que diz exemplum docet. O exemplo ensina. E é por isso que você deve escolher com quem você anda. Os cientistas sociais afirmam que você é o resultado da soma das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, está na hora de você escolher as pessoas com quem decide conviver e tirar da sua vida aquelas que não acrescentam nada, aquelas que só prejudicam você, aquelas que só puxam você para baixo. É a mesma coisa que você se colocar dentro de uma cesta de maçãs podres. Você vai apodrecer junto. Você vai perecer com as demais maçãs. Então, escolha o lugar em que você vai se colocar socialmente. Procure observar que o que é artificial não é da natureza. Perceba que nenhum animal frequenta uma escola para aprender a fazer o que ele faz. Observe também que os pássaros migratórios, quando criados dentro de gaiolas, se eles são soltos, estão lá desde que nasceram, nunca conviveram com o pai e a mãe deles. Só que quando eles são soltos, eles vão voar para o sul, que são pássaros migratórios. Ninguém ensinou eles a fazer isso, já está na natureza deles saber o que tem que fazer. Só o animal humano que é mais fraco que todos os outros animais. Observe, por exemplo, que um cavalinho, minutos depois que ele nasceu, ele já está de pé e já está começando a correr. Agora, o bebê leva meses para que ele possa começar a andar, ok? Pássaros migratórios, quando criados em cativeiro e soltos, eles migram. É o instinto natural deles. Quando meus 2 filhos eram crianças, estivemos numa feira de utilidade doméstica lá em São Paulo, e lá foi distribuído filhotes de galinhas dentro de um saquinho de papel que eles levaram para casa. Nós morávamos em Campos do Jordão, e acontece que o evento da UD, Utilidade Doméstica, era em São Paulo. Só que um deles morreu na viagem, porque era muito distante, e o outro foi criado dentro de casa. Ele não tinha medo de nada, porque não foi criado com os pais, né? Então não tinha medo da gente, andava por ali, assistia TV sentado no ombro da gente, e quando aparecia uma aranhinha, uma barata, ele corria e comia. Ninguém ensinou ele a comer baratas e aranhas. O ensinamento já está dentro dele. Só o ser humano é que vai artificialmente à escola para aprender alguma coisa. Mas isso é artificial. Isso não é a natureza. Não existe educação. O que existe é o ato de educar-se. Daí a palavra que vem do latim disciplina. Disciplinare significa ensinar algo a si mesmo. Quando eu estudei com o John Grinder, o criador da neurolinguística, ele costumava dizer: não existe aquele que ensina, existe apenas aquele que aprende. Aquele que ensina é como uma placa no meio do caminho, apontando uma direção. E você decide se você segue ou se você toma uma outra escolha em sua vida. Ou seja, o aprender é um ato pessoal. Não existe aquele que ensina,
Existe sim aquele que aprende. E essa é a essência do Ashtangayana, o caminho de 8 partes do budismo, a arte de ensinar a si mesmo. Você não consegue ensinar nada a ninguém, você só consegue ensinar a si mesmo. Da mesma forma que o Gandhi dizia, você quer mudar o mundo? Mude a si mesmo, porque mudar o mundo você não consegue. Mas você consegue mudar a si mesmo através da educação e da disciplina. Os crimes sociais, como o racismo, o preconceito, a pedofilia, a violência, são sinais claros da limitação intelectual, da falta de inteligência. É interessante que a psicologia define inteligência como a capacidade de resolver problemas. Ora, se você adota preconceitos, você está gerando problemas na sua vida, não está minimizando os problemas, está colocando mais problemas do que aqueles que haviam antes de você ter colocado o racismo, o preconceito e a violência em sua vida. E essa pessoa, ao fazer suas declarações de racismo, de preconceito, de violência, está dizendo para o mundo, eu sou burro, olha as minhas orelhonas, você está vendo que eu sou burro? Não é possível alguém se comportar desta forma e não ser classificado dessa maneira. Será que essas pessoas precisam zurrar como um burro para que os outros percebam que elas estão agindo de forma ignorante? Ou seja, na vida, a opinião e a crença contraria os fatos. E isso é um erro de percepção. As leis da vida vão permitir a você entender de forma não total, porque a compreensão total é a perfeição. E a perfeição não é humana, ok? Mas vai lhe permitir entender um pouco mais, de uma forma mais profunda, o porquê as coisas da vida são como são. Isso vai planear um pouco o seu caminho, vai trazer a você uma maior serenidade, uma maior competência para lidar com os fatos da vida. Você tem 2 maneiras de viver na vida, nadar contra a corrente ou fluir com ela. Fluir com a vida traz a você uma série de vantagens em comparação com esse ato de resistência, que não adianta de nada, porque as leis da vida são sempre as leis da vida e são mais fortes do que qualquer um de nós como indivíduo. Tá ok? Então, para facilitar você compreender e organizar-se internamente, eu vou ensinar para você a técnica dos 5 dedos. Esses 5 dedos simbolizam o polegar, o espírito. Um dia você era um espírito, você pode chamar de alma, de atman, de ânima, a palavra que você quiser. E foi dada a você a oportunidade de vir para cá, nesta terra, de nascer. Então, o segundo dedo é o corpo. Aquele espírito adquiriu um corpo. Só que quando o bebê nasce, observe, ele não percebe bem as coisas. Ele ouve ruídos, mas não sabe determinar de que direção veio o ruído. Se assusta com muita facilidade. E mesmo de olhos abertos, ele ainda não enxerga muito bem. Então, o terceiro dedo, que é o maior de todos, e é o dedo que está no meio da sua mão, ele é a sua mente, ele simboliza a sua mente. Em seguida, nós temos outro dedo, que é o dedo mais frágil que tem. Se você conversar com uma professora de piano, ela vai lhe dizer que as notas tocadas pelo dedo anular são as mais difíceis de serem executadas. E o que é tão difícil na nossa vida, que é o dedo anular que simboliza? É a comunicação. E o dedo mindinho simboliza o dever, o trabalho, se você preferir, e, no meu entender, o ato de servir. Então a criancinha era um espírito que nasceu, virou um corpo, depois foi desenvolvendo a mente, aprendendo a se comunicar, e a partir daí entra na escolinha e começa o dever, o trabalho, o servir. Quanto antes nós, como seres humanos, percebermos que a sequência da vida é exatamente essas 5, mais fácil fica entendermos as leis naturais e adquirirmos conceitos que nos auxiliem a entender melhor a vida, a ter uma vida mais realizada e a concretizar em nossa existência a felicidade. Entender e colocar em prática as leis da vida em sua própria existência coloca em suas mãos as possibilidades de obter resultados, de ter aquilo que você procura ter na vida. Isso depende só de você. Veja bem, tem muita coisa na vida que não depende de você,
Você aprenderá isso quando tratarmos da primeira lei. Faremos isso em breve. Mas das coisas que dependem de você, entender as leis da vida e aplicar sobre essas coisas vai permitir a você uma compreensão melhor, uma realização maior e mais profunda, um viver mais suave. Não importa as circunstâncias que a vida lhe impõe, como dizia o Sartre, o que importa é o que você faz com as circunstâncias que a vida lhe impõe. Você é o senhor do seu navio e o capitão de sua alma. As leis da natureza estão aqui desde sempre, mas só são úteis para quem as conhece e as aplica em sua própria vida. Você está em condições, está tendo a oportunidade e a chance de aprender as leis da vida e aplicá-las em sua existência. Isso é aproveitar uma oportunidade, mas a escolha é sempre sua. Lembrando-se que educação é uma forma de evoluir nossos comportamentos. Educação é transformação, e transformação é evoluir nossos comportamentos. Lembrando de uma frase famosa que diz assim: o que você sabe não tem valor algum. O valor está no que você faz com o que sabe. Veja essa imagem que estou projetando aqui para você. Observe bem e atentamente esta imagem. Esta imagem diz tudo sobre as 12 leis da vida. É você, você mesmo, acendendo a sua própria luz. Venha brilhar, seja bem-vindo. Para quem são as 12 leis da vida? Para você e para todos aqueles que estão em busca de uma resposta sobre a realidade da vida, que são, obviamente, as leis da natureza. Observe que as leis da natureza estão em toda parte e servem a todas as pessoas, inclusive a mim e a você. Mas não são muito úteis para as pessoas que não as compreendem ou não as conhecem. São muito mais úteis para as pessoas de bom ânimo e boa vontade que desejam crescer. Não importa raça, crença ou dificuldades por que ela passa. Aqui, com as leis da vida, você pode. O mundo está passando por uma fase tão atribulada em termos ecológicos, financeiros e de violência, que é chegado o momento de compartilhar estas leis com você. Por isso que eu estou aqui e ofertando a você estes vídeos. As leis da vida ajudam você a acender sua própria luz da maneira mais rápida que você possa, facilitando sua realização pessoal. Eu sempre fiquei maravilhado em saber que a eletricidade existe desde que o universo foi criado. E existia, estava presente aqui no tempo dos dinossauros. Só que faz pouco mais do que uma centena de anos, né, que o homem aprendeu a dar uma certa utilidade a ela. Então perceba bem, não é o que existe que tem valor, e sim a maneira que nós descobrimos para usarmos, agirmos, aplicarmos as coisas que existem. Isso pode nos trazer conforto, pode amenizar e suavizar nossa vida, e pode trazer produtividade, realização e aquilo que nós chamamos de sucesso. A palavra sucesso vem do latim succedere, e significa bem isso, né? Aquilo que vem depois. Depois do quê? Depois de você aprender, que é o conhecimento, e aplicar esse conhecimento na vida. E aí você tem sabedoria. Porque sabedoria significa a aplicação do conhecimento. O conhecimento em si mesmo não tem valor, a menos que seja aplicado. Quando aplicado, ele se transforma em sabedoria. Aí você sabe da realidade. Você não tem um conceito meramente intelectual. Não é o conhecimento que constrói você, é a maneira que você o adota em sua vida, como você age, como você coloca em prática, porque aí você vai saber pela prática o que funciona ou não. Isso é sabedoria. Se você considerar que há pouco mais de uma centena de anos que o homem descobriu um uso mais eficaz para a eletricidade, pense no tempo que nós perdemos. Se você considerar que hoje você não vive sem ela, tudo em sua vida depende muito da energia elétrica. Imagine viver naqueles tempos em que ela não era conhecida, ou até que era conhecida, mas que não sabiam utilizá-la de forma prática. Que desperdício de tempo. Daí a importância de nós termos o conhecimento. Quando nós conhecemos alguma coisa, nos damos a permissão, a liberdade, a possibilidade de transformar essa coisa que conhecemos
e sabedoria, aplicando-a em nossa vida. Daí a importância das 12 leis da vida, quando alguém aplica essas leis e passa a colher os frutos que essa aplicação lhe trará. As leis da vida tornam tudo muito mais fácil, mas apenas para aqueles que aprendam a usá-las em sua vida com comprometimento. Enquanto eu estiver saudável e conseguir fazer essa tarefa, eu pretendo publicar neste canal 2 vídeos por semana. Espero contar com o prestígio de sua presença. Por favor, se inscreva neste canal que foi criado especialmente para aquelas pessoas que estão em busca de respostas para a sua vida. Abaixo deste vídeo, você encontra os meios de entrar em contato comigo. E se você deseja apressar as coisas, eu tenho um curso sobre as 12 leis da vida publicada pela Udemy. Eu vou deixar um link aqui embaixo se houver interesse. Permaneça na serenidade do Buda. Obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo.